Bom, tinham pedido para a gente falar essa semana, né? Esse encontro, a gente falar sobre Samadhi. Antes da gente falar sobre Samadhi, de você aí colocar suas percepções e tal, explicar para quem está aqui que às vezes não saiba o que é Samadhi, eu ia dentro desse assunto. E eu acho que nós temos. Não são percepções antagônicas, mas são percepções diferentes da forma, talvez, de enxergar. Até a gente conversou numa das últimas lives, a gente falou sobre isso, que era que acaba tendo uma atuação diferente. Você optou por trabalhar com professores, não exclusivamente, mas principalmente com professores, e eu sempre optei por praticar, para dar aulas mais para alunos. Também dou aula para professores, mas talvez o meu foco sempre tenha sido mais nos alunos. E dentro dessa lógica, nós viemos de uma mesma formação. A gente acredita que o yoga tem como grande meta o samadhi, que é o estado de hiperconsciência. Mas, no meu caso, eu não tenho uma... Como é que eu vou te explicar isso? Eu não tenho uma dureza ou uma cobrança enorme em cima dos alunos se eles não querem chegar ao samadhi, ou se eles talvez nem pensem nisso, e eles estão mais no superficial do que o yoga oferece. E eu acho isso, mesmo sendo só o superficial, eu acho isso lindo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que, até pela forma como você escolheu de trabalhar, com quem você escolheu trabalhar, você foi mais pela linha de raciocínio de que são pessoas que estão indo atrás do samadhi, estão indo atrás do estado de hiperconsciência. E eu queria que você falasse um pouco disso, e aí também falasse aí sobre o samadhi, que é uma coisa, para muita gente, uma coisa de outro mundo, uma coisa, sei lá, impossível. Os estágios, as pessoas confundem muito aí com meditação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Só um minutinho, vou botar eles para fora. Tá Tá bom. impossível. Sem Daí problema. a gente conversa. Sem problema. Enquanto isso, galera que está aí com a gente ao vivo, se vocês tiverem algum assunto, alguma coisa que vocês queiram falar a respeito de yoga, algum assunto específico, lança aí para a gente. Assim, eu trago aqui, a gente nunca combina nada, eu e o Milton. Já falei isso algumas vezes, de 15 em 15 dias a gente conversa sobre yoga. Então, se você tiver algum assunto que você queira que a gente fale aqui, a gente dá a nossa opinião. Não somos os donos da razão. Nós temos sempre muitas opiniões iguais, homogêneas, e algumas opiniões muito heterogêneas, muito antagônicas. Então, a ideia é essa, tá? Pronto. Milton voltou. Vamos ver o que ele tem para falar aí. Muito bem. Assim, a técnica do yoga em si, ela pode ser vista e aprendida por diversos ângulos, por diversas lentes, né? E ela pode ser usada de diversas maneiras. Tá? É importante para o instrutor que ele se sinta satisfeito com a lente que ele está usando. E que vai justamente determinar qual público que ele vai usar, né? Aham. Certo? Por exemplo, é, retomando até um pouco a conversa da semana passada, eu sinto assim que cada aluno ele está pronto para vivenciar até um certo ponto. Ou seja, você só vai ser capaz de entender, aprender e vivenciar aquilo que você está pronto para fazer. Tá? Aquilo que você não está pronto para fazer, não está pronto para aprender, não vai rolar. Tá certo? Você nem vai conseguir enxergar. É como no passado que as civilizações da antiguidade elas só conseguiam entender e enxergar aquilo que existiam palavras ou que estava dentro da cabedal daquela mente compreender. Senão ela ia utilizar um outro símbolo,
um outro anagrama, ou tentar compreender por uma outra forma. Mesma coisa o aluno. Então, o fato de você conseguir aprender o yoga na sua essência tem a ver com o momento de vida que você está. E não adianta forçar a barra. Então, com relação à técnica, ela é uma técnica muito eficiente para muitas coisas. É uma técnica eficiente para aprender a descontrair, uma técnica eficiente para fazer coping de estresse, é uma técnica eficiente para aumentar a concentração, uma técnica eficiente para fortalecer o corpo, para dar flexibilidade. Então, por que se você tem a faca e o queijo na mão, o pão e a manteiga na mão, por que não passar a manteiga no pão e não comer? Não vejo empecilho algum, né, nesse sentido. Tá? Então, quando você fala até de graus de samadhi, você atingir um grau de expansão de consciência, que é o que advém do samadhi, ele só vai acontecer quando você estiver pronto. Então, a técnica do yoga, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a estrutura, vai gerenciar e modelar a fisiologia e a anatomia corporal de tal forma que você se torne mais apto a enxergar outras possibilidades. Então, eu prefiro, se você não entende, não quer saber de samadhi, ou isso não faz parte da sua compreensão, ou simplesmente para você é uma abstração, não tem problema, vai praticando. Uma hora isso vai fazer sentido. Ou pode ser que não faça sentido nessa vida, entendeu? Fazendo uma parte no que você está falando, isso também não acontece com os fatores que não são tão longe como o samadhi. Por exemplo, as pessoas também vão vivenciar um pranayama de uma forma melhor quando ela estiver preparada. Não dá para fazer também essa comparação, Sim, porque isso acontece em toda a prática, né? Isso é para qualquer coisa. Isso serve para esporte, isso serve para música. Você só vai conseguir tocar uma obra, a Sinfonia número 1 de Chopin, depois que você passou pelo Czerny. Não tem jeito. Tá certo? Não tem jeito. Você vai ter que passar por um processo de aprendizado. A mesma coisa com relação ao yoga. E quando você fala sobre conceitos abstratos eles são o quê? Abstrações da mente, a fim de permitir explicar para as pessoas que não vivenciaram uma determinada coisa o que você entende por aquilo. Porque é muito fácil. Assim, vocês já comeram jatobá? Eu sempre dou esse exemplo de jatobá porque não é uma fruta muito conhecida. Vocês já comeram jatobá? Eu já. Já, eu também já, quando era criança. Mas quem nunca comeu não sabe o que é um jatobá. Então você tenta explicar para a pessoa. Jatobá é uma fruta, ela tem uma casca semelhante de tamarindo, você abre, tem um cheiro horroroso, mas o sabor ele é ácido, levemente adocicado. Tá? Se você fechar o nariz, você come muito bem, mas vai depender de se ele está muito maduro ou pouco maduro. E aí você vai explicando. Aí a pessoa fala assim, tá bom, eu compreendi o que é um jatobá. Agora você pergunta, você sabe o que é um jatobá? Não, você vai saber que não sei como é um jatobá. Mesma coisa você vai saber o que é tocar uma sinfonia no piano, um concerto para piano, concerto número 1 de Chopin, quando você vivenciar isso. Antes de vivenciar isso, não é uma hipótese, mas é uma meta. Certo? Que para um pianista que está começando, por exemplo, começo nessa minha idade, 49 anos, eu simplesmente começo a estudar piano, tocar concerto número 1 de Chopin é uma fantasia, né? Não é uma coisa impossível. Mas você vai devagarzinho, daqui a 15, 20 anos você está tocando se você estudar todo dia. Yoga é a mesma coisa. Então você vai começar a abstração, a filosofia abstrata, ela é uma filosofia abstrata, tá? Que se em algum momento você treinar o suficiente, você se envolver o suficiente com a matéria, pode ser que em algum momento você vivencie. Quando você estiver pronto, você vivencia. Você sente que algumas pessoas têm talvez uma
não sei se eu não sei se a palavra seria preocupação ou ânsia, porque assim, tem pessoas que nem sabem o que é e estão procurando yoga com outras coisas. Sei lá, eu Uhum. comecei procurando yoga simplesmente porque queria alongar mais e melhorar minha respiração. Como muitos Uhum. aí têm Sim, objetivos diferentes. sim. Mas você sente que alguns que já vêm ou que aprenderam sobre a meta ser o samadhi, ou o objetivo chegar a um estado expandido de consciência, ou iluminação, o nome que a pessoa quiser dar, você acha que existe uma ânsia para alguns, tipo eu não sei se é ânsia a palavra, mas uma vontade muito grande que atrapalha até no processo? Ah, ao mesmo tempo ajuda, né? Então, é isso que eu quero que você fale. Tem as duas coisas, ao mesmo tempo ajuda. Ajuda no sentido de que ela traça uma meta. Quando você está praticando com metas pequenas, você dá um tipo de desempenho. Quando você está trabalhando, almejando metas grandes, em curto espaço de tempo, isso faz com que você dê mais dedicação para a coisa. Sim, Tá? Então, vamos transferir isso para um esporte. Tá? Se você quer correr uma ultramaratona e você nunca correu e você coloca uma meta curta, é óbvio, algumas coisas podem ser impossíveis, mas a sua tendência é aos poucos ir dando cada vez mais tempo, cada vez mais treino para que isso aconteça. Agora, se você pensa correr só 10 quilômetros daqui a 5 anos, você vai correr 2 vezes por semana, algo bem tranquilo, vai aumentando devagarinho, tá certo? Igual. Então, quando você fala atingir o samadhi em curto espaço de tempo, você vai ter que ter uma dedicação em tempo de horas, em alimentação, e seguir o roteiro que foi traçado ao longo dos milênios de maneira muito rigorosa. Até porque, mesma coisa com a corrida, se você não segue as orientações do seu treinador e não faz direitinho, se você tem uma meta, um objetivo muito difícil traçado, a chance de você ter uma lesão é muito grande, né? Até seguindo a orientação do seu treinador bem direitinho, é muito comum. O pessoal tem canelite, tem machuca o joelho, tem inflamação nos ligamentos do tornozelo, faz condromalácia, faz. É a mesma coisa com relação ao yoga. Você vou tem... fazer uma parte aqui. Não sei se você Uhum, sabe. Depois que eu virei biônico, uhum, coloquei a prótese no quadril, antes eu tinha o objetivo de voltar a competir jiu-jitsu. Que eu competia antes, queria voltar a competir. sim, Aí o meu médico tirou essa ideia da minha cabeça. é. Mas eu coloquei Esquece. uma outra ideia, que foi Sim, eu preciso uma vez completar uma maratona. Então eu comecei a correr agora para maratona. E aí vou olha, preparado, o médico já autorizou, com todo o auxílio, mas é o que você falou, tem todo um processo, todo um sim. preparo. E mesmo assim eu te falo, ó, vai leve, tá? Sim, Vai ele leve. falou para eu ir como Co- um idoso de 90 anos. Coloca essa meta para daqui a alguns anos, não para o ano que vem. Tá. Tá? Coloca para daqui a alguns anos. Por quê? Porque se começa a luxar essa prótese, começa a ter problema. Pô, daí é uma encrenca, viu? É uma coisa que seria viável, torna-se uma encrenca. A mesma coisa com relação a yoga. Se você tem uma meta difícil, em curto prazo de tempo, você vai precisar de um bom orientador, você vai precisar de uma pessoa que saiba o que esteja fazendo, que de preferência tenha atingido esse objetivo, tá certo? Tenha vivenciado esse objetivo, mesmo que agora ele não esteja treinando mais. Como você acha que seu treinador treina para fazer a ultramaratona? Às vezes não. Tá certo? Às vezes não. Às vezes ele só está mantendo a performance ali dele, mas ele não está ampliando. Mas ele já fez, então ele conhece. Tá certo? Ou ele conhece os recursos para fazer. Mas você, com certeza, você vai confiar em alguém que já vivenciou isso do que alguém que não vivenciou. O yoga é a mesma coisa. Tá certo? Aí você vai precisar de alguém que saiba o que está fazendo, que tem estudo, que tenha conhecimento e que possa te seguir durante esse processo para que não tenha nenhum tipo de problema.
Quais os tipos de problema? Os mais diversos, seja ele de origem psíquica, como, por exemplo, síndrome de dissociação da realidade, síndromes muito parecidas com síndromes esquizoides. Pode aparecer problemas físicos, por exemplo, desde uma simples hérnia de disco, dor nas costas, até, por exemplo, alteração do termostato corporal. Milton, vamos dar um passo para trás, porque você está falando várias coisas que eu estou entendendo, mas talvez muita gente aqui não. Então, um passo para Sim, trás. A gente está falando do Samadhi, que é um estado de tá. hiperconsciência, e aí o Milton está falando que pode haver consequências, dependendo se você não tiver a prática que você fizer, desde um asana, desde um pranayama, desde um ritmo respiratório e etc., podem gerar determinados efeitos que não serão efeitos tão bacanas Podem, quanto você pensa. sim. A chance dele gerar tanto maior quanto mais intensa, profunda e for essa prática. Tá certo? Mesmo sendo orientado por uma pessoa que conhece profundamente isso, tá? Durante o processo ainda pode aparecer um ou outro efeito que precisa ser corrigido. Tá? Quanto mais leve a prática, a mesma coisa com a corrida. Quanto mais tranquila, quanto mais dentro do fisiológico, menor a chance de você ter aí um problema. Bom, só quando você fala na corrida, você está falando do corpo físico, né? Quando você fala do yoga, você está falando de mergulho no inconsciente, de abordar arquétipos do inconsciente coletivo, de entrar em contato com o inconsciente pessoal e com traumas. Então a coisa começa. Não é só o corpo, começa a mexer com outras coisas. Nesse quesito, principalmente pelo processo de olhar para dentro, pelo processo de se conhecer, é isso? Sim. Imagina que o self, o si mesmo, o âmago da consciência, que aparece como espelhado na personalidade, ele é o núcleo da, 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 do inconsciente, tá certo? E daí você vai fazer um mergulho. Então é como se fosse um oceano, a consciência, a marolinha que está em cima, o inconsciente é tudo que está abaixo de água, coluna de água, e finalmente a terra lá embaixo é a consciência, o self, o si mesmo. Então, no momento que você começa a mergulhar, começa a vir à tona características da personalidade, trauma, Qualidades boas e qualidades ruins. Seria sim, isso. qualidades boas e qualidades ruins. E você vai ter que lidar com elas, aprender a lidar, gerenciar e transcendê-las, ou ressignificá-las, ou reviver as experiências, ressignificando essas experiências. Então, o processo de mergulho que o yogi faz é um processo muito parecido com o processo que o psicanalista orienta o mergulho de um paciente, com algumas diferenças, né? Por exemplo, entre essas diferenças, você tem o processo mais lento dentro do yoga. Dois, o processo autoconduzido, plenamente consciente. Tá? Se você pega, por exemplo, a linha junguiana, você vai perceber que o processo de individuação do paciente durante a experiência psicanalística junguiana seria algo muito semelhante que você tem nos estados meditativos, tá? Conduzido por uma outra forma. Milton tá aí Voltou? ainda? Estou Voltou. aqui. Voltou, tá. Tá. Tá, mas yoga é psicanálise? Não, não é psicanálise. Não é esse o objetivo. Apesar que isso acontece durante o processo. E acontece quando? Quando você está entrando nos estados de meditação, você vai ter uma mudança do perfil de funcionamento do cérebro. E isso pode ser mensurado pela eletroencefalografia com aparecimento de ondas diferentes.
entre elas a onda teta. Quando essa onda teta aparece, é um estado muito parecido com o momento de entrada dentro do sono. Sabe como você começa a sonhar? Começa a vir imagens mentais e no momento que você sai do sono, estados chamados de hipnagogo e hipnagógico. Quando isso acontece, aparecem imagens do inconsciente, começa a pulular, inclusive memórias e experiências. E nesse momento é legal que você consegue ressignificar muita coisa. Perfeito? Então, isso acontece naturalmente, espontaneamente, de uma forma fluida, né? Fluida. E como o processo é um processo bem devagarzinho, normalmente ele é muito metabolizado. Mas quando você começa a intensificar e começa a vir à tona tudo que você tem lá, né, tem momentos da pessoa que parece que a vida, em vez de melhorar, piora, né? Fica tudo confuso. Que aí é o processo talvez da pessoa, por um lado, ela está focada, ela está totalmente consistente na prática, beleza, isso pode ajudá-la a chegar onde ela quer. Mas, ao mesmo Sim. tempo, se a pessoa está com uma ânsia muito grande, uma velocidade muito grande para fazer as coisas, talvez a estrutura dela, nesse ritmo que você falou, que o yoga leva, de ser um ritmo Sim. mais palatável, né? Um ritmo mais realmente assimilável, ele não acontece, porque aí a pessoa vai estar sem estrutura para fazer determinadas coisas. Sim. Sei lá. Às vezes é importante quando algo é muito intenso e a pessoa não é capaz de lidar com aquela experiência agora, você dá uns 4 passos para trás. Eu Né? já não era meu aluno, mas Uhum. era meu conhecido. Eu já travei contato com uma pessoa que realmente assim era uma pessoa que tinha uma disciplina muito grande na Uhum. prática, era uma pessoa que praticava bem, mas a prática ela estava numa intensidade, acredito eu, né? Estava numa Uhum. intensidade tão grande que foi levando ela para tipo, realmente foi ressaltando todas as qualidades piores que essa pessoa tinha. E, e, Às e, vezes você o, e o pode mesmo indicado ali era diminua a prática, né? diminuir a Diminua a prática, intensidade. diminuir a intensidade para um nível que ela é capaz de metabolizar aquilo, que ela é capaz de lidar com aquilo que está acontecendo, ressignificar e transformar a personalidade, né? Como eu posso reformar a personalidade, tornando ela mais condizível. Então, imagina assim, é como se fosse uma grande chapa metálica, né? Encontrada aí, provindo de 4.000 anos atrás, lá dos assírios, certo? Dos fenícios. E essa chapa, ela está toda maculada, né? Tá cheio de terra, de planta em cima. Daí você começa a limpar. Primeiro você tira as plantas, depois você passa aí uma espátula e tira a pedra. Depois você vai passando uma lixa grossa, depois uma lixa mais fina, finalmente um polimento. E aquela chapa de metal é tão perfeita que ela passa a refletir. E daí você, com essa chapa de metal, você ainda pode virar a chapa e virar para você e você reflete seu ego. Ou você pode pegar e virar para o sol e ela refletir o self, o si mesmo. E daí a sua personalidade passa a refletir a luz da consciência. É mais ou menos esse processo. Mas para você tirar as cracas ali, dá muito trabalho, né? Então, se você quer fazer isso num dia, vai precisar de muito equipamento, muita força, muito tempo. Você pode fazer isso ao longo de meses. E assim você não fazer bolha nas suas mãos, calo, não se machucar com a espátula, com pressa, né? Escapa, arrebenta a mão. Então, até a orientação do professor, ela vai te dizendo se está de mais, se está de menos, se continua, se reduz. Normalmente, quando você fala para um instrutor, ou mesmo para o aluno, olha, estamos passando do ponto, vamos diminuir um pouquinho, normalmente eles começam a arrancar os cabelos, né? Não, por favor, não quero, não dá, mas fala, mas você está vivendo isso. Daí você tem que conversar, explicar, a fim de que a pessoa, ela chegue nessa conclusão, de que realmente precisa diminuir um pouquinho. Nesse caso, é que, em geral, a pessoa,
não sei o que você pensa a respeito, mas é que a minha sensação é que a pessoa ela realmente ela não enxerga o processo, né? Ela Não, não às vezes não consegue enxerga mesmo. enxergar a Sim, transformação que está gerando nela, ou a atitude que ela está sim, tendo, um afastamento da sociedade ou algo sim. parecido. Sim, às vezes não percebe mesmo. Para isso que tem o professor acompanhando. Quer dizer, o professor vai ter que ter o jeitinho de falar para fazer com que ela mesma perceba. Você vai falando, 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 até que ela fala, é isso mesmo. Tá? Porque se você falar simplesmente reduz, imediatamente ela vai achar que você está errado e vai querer mudar para o professor até. Já vi isso Sim, já acontecer. vi isso acontecer também. E Milton, tentando explicar de uma forma mais simples e mais direta para as pessoas. Então, assim, o yoga ele proporciona várias transformações nos seres Sim, humanos. Acho que você, com 40 anos de yoga, já viu em você muitas transformações em vários aspectos físicos, energéticos, emocionais, mentais, por aí vai. Nos alunos a mesma coisa. Sei lá quantos anos, 30 e tantos anos ensinando, você também já viu muita coisa. É, tenta explicar para as pessoas o que seria o samadhi. O que certo. seria, de forma mais simples, o que seria esse estado expandido de consciência? Sabe quando você está numa aula, assistindo uma aula, e de repente o professor fala alguma coisa e você fala, mas é exatamente essa expressão. Entendi. Normalmente se usa o termo caiu a ficha. Toda vez que você tem, ao longo de uma aula, ao longo dessa vida, esse cair a ficha, tchum, esse lampejo de cair a ficha, quer dizer que no seu cérebro, naquele momento, aconteceu algo que a gente chama de onda gama. A onda gama é uma onda de alta frequência e alta amplitude. O que é a onda gama? Você faz a mensuração eletroencefalográfica e ali aquele eletrodo começa a capturar é, o sinal elétrico de um grupo de neurônios. Certo? Normalmente, agora, a gente conversando assim, gostosinho, em vigília, a onda que está funcionando é uma onda chamada beta. Ela é de pequena amplitude e de alta frequência, quer dizer que ela é pequenininha e muito rápida, certo? É, quando você tem uma onda gama, o que é que acontece, principalmente no samadhi, você tem uma alta amplitude e alta frequência. O que isso quer dizer? É o seguinte, nosso cérebro, ele trabalha com áreas, setores em paralelo, mas que possuem uma plasticidade, por exemplo, uma área assume a função de outra. Sabe quando você tem um grupo de pessoas trabalhando e daí um grupo tem que ir para um congresso e a outra área assume durante um tempo aquela função, tá certo? Então o cérebro ele tem essa plasticidade, tá? Mas o serviço, o processamento da informação, ele é feito em paralelo, como se fosse um computador com vários núcleos de processamento. Então, enquanto uma parte da fábrica está fazendo o banco, a outra está fazendo a carroceria. E finalmente alguém vai lá e monta tudo. O cérebro ele trabalha dessa forma. Tá? Não sabe esse momento que junta tudo e sai? Quando junta tudo e sai a informação, isso aconteceu uma onda gama. E é justamente o momento que você tem um. Ah, então quando você tem um. Quer dizer que as áreas cerebrais se comunicaram com uma alta velocidade e as peças que estavam soltas elas se juntaram formando um entendimento perfeito sobre alguma coisa. E o que é o samadhi? É justamente isso. As peças se juntam. Por quê? Porque a comunicação entre as áreas cerebrais se dá numa outra velocidade, numa outra intensidade, porque essas áreas elas se sincronizam. Tá? Quando isso acontece durante o samadhi, não é um simples caiu a ficha, não é um caiu a ficha, caiu uma fichona, ou seja, é muita informação processada ao longo de um período de tempo que é o tempo que dura essa experiência. E pode durar um segundo, pode durar um minuto, pode durar uma hora, pode durar um dia, pode durar 3 dias.
A pessoa ela entra naquele estado e dura 3 dias. Então, imagina a quantidade de conhecimento que foi produzido, que foi gerado, que estava arquivado no seu banco de dados, no seu inconsciente, e que essas informações começam a ser cruzadas. Então, quando isso termina, principalmente algo que dure tanto tempo, a personalidade ela é toda reconfigurada e reestruturada. Certo? Então, existem, entendendo que essa Samadhi, de um jeito simples, é isso. É caiu a ficha, longo. Tá certo? Uma dúvida que normalmente aparece nos alunos, quando a gente dá uma explicação como essa, seria assim, então, quando eu tenho uma intuição, eu estou chegando ao Samadhi? Não. Não. Até pelo próprio nome. Quando você tem uma intuição, você está fazendo o que a gente chama de dhyana, uma meditação. Certo? Que o próprio nome já diz. Então, o estado de consciência desse caiu a ficha é chamado de dhri. Dharana quer dizer segurar, sustentar. Então, você está sustentando a atenção num ponto a fim de que o tal do dhri aconteça. Quando você entra em meditação, esse dhri ele acontece. Ele é gerado, mas ele não é sustentável. Então, eu costumo dizer que é o vagalume. Você entra e sai. Entra e sai, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. E praticantes mais avançados têm isso muitas vezes. Numa mesma meditação, ele vivencia esse processo muitas vezes. E quando isso acontece, o grande esforço é o esforço de você conseguir sustentar aquilo durante um longo período. Quando Perfeito. você consegue entrar e sustentá-lo, daí você está em samadhi. Tá? E é o que o nome samadhi fala, que é conjunção. Tá? Que é pegar o que estava separado e pôr num ponto só, pôr num lugar só. Perfeito. Perfeito. E no caso do Samadhi, você falou aí dos efeitos colaterais. Uma pessoa que, por exemplo, ela vai atrás e não tem estrutura, e aí tem. Quais são. Porque você ter se caiu a ficha prolongada é incrível. É incrível. É É incrível. incrível. Principalmente Mas. você tem um assunto para resolver. Na realidade, os grandes assuntos da humanidade foram resolvidos assim, tá? As grandes intuições, percepções, quando você vê o cara descrevendo, você vai perceber que ele teve exatamente isso. Tipo um Einstein da vida. Einstein, Newton, Kekulé, que descobriu o anel benzênico, todos eles, você vê a descrição, o grande insight vem por essa via. Depois, ele procura o quê? Ele procura fundamentar esse grande insight por uma via lógica, de que as pessoas entendam aquilo que ele está falando. Isso fica muito claro naquele filme O Homem que... O Homem que Calculava, é esse o nome? O homem que calculava. O Homem que Calculava. Fica muito claro nesse filme. É esse processo. Agora, imagine esse processo numa pessoa de uma empresa. Esse processo funcionando num artista. Normalmente os artistas fazem isso, tá? Compositores, muito comum. E imagina você conhecer uma ferramenta que pode cada vez mais te induzir a isso. É fantástico, né? Então, eu costumo dizer, só não quer isso que não entendeu. E, Que não entendeu. e aí uma última pergunta, Milton, que aí agora você falando isso me veio e eu realmente não sei a resposta. Por exemplo, com o yoga, a gente sabe que a gente tem elementos e tem ferramentas que vão nos conduzir a isso. Seja Sim. respiratório, seja meditação, seja próprio asana, sei lá, Sim. todas as técnicas que a gente tiver ali dentro do yoga nos ajudam nesse processo. Só que eu acredito, pelo menos eu tenho essa percepção de que pessoas que não praticam yoga também chegaram nesse processo desse caiu a ficha mais extenso. Sim, E não necessariamente fizeram. Você acha que essas pessoas chegando, não através do yoga, chegaram por qual motivo? É simples, olha. Se você for pegar a tradição indiana, você vai perceber que
As artes, todas elas são consideradas sagradas. Sagradas por quê? Porque elas permitem essa totalização da consciência. Então, pintura, escultura, música, dança, todas elas são consideradas sagradas. E os professores, quando são proeminentes, recebem o título de Shri, que numa tradução mais direta queria dizer santo. Tá certo? Ou aquele que se dedicou a obras ou a ações que eram consideradas sagradas. Daí entra a filosofia, daí entra a música, a arte como um todo, inclusive as artes marciais. E é por isso até que existe uma grande troca de figurinhas, né? De elementos entre a arte, o yoga e a arte marcial na Índia há milênios. Há milênios. Eu vou dar alguns exemplos. Shirshasana, que todo mundo fala, né? Faz pose sobre a cabeça, invertida sobre a cabeça, ponta a cabeça, ficar de plantar bananeira. Todo aluno de yoga, quando faz a primeira vez, quer bater uma foto e botar na rede social. Olha, consegui. Na verdade, o primeiro texto a descrever isso é um texto chamado... Oh, meu Deus. Oh, caramba. Fugiu. Mas a gente pode resumir. É um texto que é um Purana menor, voltado à casta do artista marcial. Então é da arte marcial hindu? É da arte marcial hindu. Lá, pela primeira vez, é descrito a invertida sobre a cabeça. Existia antes? Lógico que existia, mas ninguém escreveu. Ninguém sistematizou, colocou lá no papel. Lá nesse texto, que é Mahabali Purana. Acho que é esse o nome. Mahabala Purana, Mahabali Purana. Daqui a pouco vem na cabeça. Mas foi a primeira vez. Então, e quando você fala em mudra? Quando você fala em mudra, dentro do Swastika Yoga, dos 108 mudras, se eu não me engano, de 48 a 52 mudras, eles vêm diretamente da dança. Foram selecionados diretamente da dança a fim de que o coreógrafo possa expressar esses mudras durante as coreografias do Swastika Yoga, por exemplo. Certo? Então, é um diálogo que existe entre a dança e o yoga. Da mesma forma, a bailarina, quando antes de dançar, ela faz puja. E ela utiliza mudras do yoga, por exemplo, a fim de fazer um aquietamento, a fim de se concentrar antes da dança. Tá? Então, as artes consideradas artes sagradas, elas conversam com o yoga desde os primórdios, desde o século V a.C., inclusive tem mitologias misturadas, transportando isso para o Ocidente. No frigir dos olhos. No frigir dos olhos. Toda pessoa que precisa além dos seus limites, eles vivenciam de alguma forma esse estado de consciência. Foi o que, por exemplo, veio a ser chamada, por exemplo, de flow. Flow é um estado expandido de consciência, que é conhecido dentro do Oriente há muito tempo, mas que foi organizado pelo... Eu estou ruim para nome, né? Já tive aula com ele. O conceito de flow. Nossa, também está na ponta da língua. Eu sei quem é. A gente já falou dele aqui. Já falamos dele, né? Mas fugiu. Eu estou com a memória ruim hoje. Não estou lembrando os nomes das coisas. Agora, o mais interessante lembrar é que tudo isso, se você volta para o passado, vem de onde? Vem do sonho, vem do sonhar, da nossa capacidade de sonhar. E daí as técnicas que vieram desse período xamânico, elas foram transformadas, né? Transformadas e foram seguir uma via de desenvolvimento diferente do xamanismo, né? Teve uma origem comum, dividiu em algum momento.
Entendi. Muito bom, Milton. Muito bem. Agora, quais os tipos de samadhi? Não, existem tantos tipos quanto pessoas, tá? Tá? Então, a experiência ela pode ser vivida de maneiras muito diferentes. Mas todas essas experiências, Patanjali ele classificou, possivelmente vindo de outras classificações, ele classificou em 4, que é Vitarka, Vichara, Ananda e Asmita. Tá certo? Esses 4 são conhecidos como Sabidya, ou samadhis com suporte. Além desse, existe um outro, que é o Nirbidya, que é o sem suporte. Essa questão de suporte ou não suporte tem a ver com relação à presença da personalidade. Ou ela se dissolve ou ela se mantém durante o processo de mergulho, né? Além desses, o Sabidya Samadhi e o Nirbidya Samadhi, esses caras aqui, né? Já temos 5. Os 2 primeiros, Vitarka e Vichara, podem ser divididos em 2, que é Savitarka Nirvitarka, Savichara Nirvichara. Tá. Então, nós já temos 2, 4, 5, 6, 7 tipos. Do quê? De Sabidya Samadhi. Sim. Tá? Então, De Sabidya, 4 mais 3, 7. Não, 4 mais 2, 6. 6. 6 tipos de Sabidya Samadhi para um Nirbidya Samadhi. Um Nirbidya Samadhi. Agora, existem critérios no qual você encaixa um em um e outro no outro. Que acho que é demais para uma live. Né? Agora, além do Nirbidya, tem alguma coisa? Tem. Quando você transcende a personalidade e simplesmente o fluxo da consciência não se dá mais por automatismos, isso é chamado de moksha. Tá certo? Isso se chama de moksha. Que seria o que se chamaria de iluminado. Né? Um termo muito ruim, assim, não é um termo bom. Tá? Porque, na realidade, a pessoa que transcende todos os condicionamentos e o fluxo da consciência não se dá por um automatismo na realização das atividades, essa pessoa ela não é iluminada, porque não tem personalidade em si. É a mais pura consciência se manifestando. Então, ela é o sol. Ele é o iluminador e não o iluminado. Agora, nas fases anteriores, não. Daí você tem a personalidade mantida e você tem aí a imagem do self iluminando a personalidade, mas essa personalidade ela é como aquele metal que você poliu e que ela ficou tão luminosa que ela passa a refletir o sol. Até que no momento você não precisa mais dela. Perfeito. Perfeito? Muito bem, Milton. Muito bem. Obrigado pelo bate-papo aí, galera. Se depois vocês tiverem assuntos que vocês querem que a gente converse, de 15 em 15 dias estamos aqui conversando de forma livre, de forma sem pressão. Então, de forma livre, colocando aqui opiniões, às vezes, como eu falei, às vezes opiniões parecidas, às vezes opiniões distintas. Mas a ideia é essa, trazer aqui as nossas percepções e trocarmos figurinhas. Sim. Até porque as opiniões distintas, elas dependem da vivência da pessoa, né? E o que serve para ela, né? Perfeito. Até o que é importante, se você algum dia for ter uma equipe, o ideal é que você tenha equipe com ideias muito distintas. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Acho que sempre o que mais agregou era quando tinham pessoas com características diferentes, com personalidades diferentes. Sim. Porque daí cada um vai pensar diferente, vai te dar um ângulo de visão diferente. Exato. E daí... Você só precisa estar aberto, né? Isso é importante. Sim. Você precisa estar aberto a ouvir, né? Isso é importante.
E assim, com muitas visões diferentes, se você tiver humildade para adotar uma visão que não é a sua, né? E até interessante quando você chega nesse estado que a personalidade ela passa a ser cada vez mais uma ferramenta e não o seu motor, é que ela te torna capaz de enxergar a melhor opção diante de um leque, que às vezes você não é capaz de perceber. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Obrigado, Milton. Nos vemos daqui a 15 dias. Agora está Beijão. chegando todo um fuzuê aqui agora. Tá. Grande beijo. Beijos, beijo para todos. Se tiverem opinião, tiverem sugestões, só mandar inbox que a gente conversa. Os Beijão. meus perfis. Olá. Ah, aí já quietaram. Aqui agora chegou a zona toda. Vem me dar um beijo aqui, ó. Vem falar oi pro tio Milton. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá bom. Não vai. Agora tá desenhando. Um beijo. Beijo, Milton. Tchau, tchau.